Aviso à navegação antes de eu começar o vídeo. Estamos com obras, ou melhor, continuamos com obras neste prédio, não é? Já se foram mais de 3 meses e isto ainda não acabou. Por isso, se vocês ouvirem assim um barulho de fundo, olhem, peço-vos desculpa, mas é o que é. Não consegui gravar no outro dia, hoje já é dia da semana e por essas razões temos obras, não é? Continuamos com obras e olhem, temos que aguentar. Acho que se continuarmos com este nível de ruído não é muito mau, espero que eles não comecem para aí a esburacar, que aí sim é que não se aguenta. Por isso, olhem, peço desculpa antes de começar a falar um bocadinho convosco por este barulho de fundo, mas é o que é, não são as melhores condições para gravar, mas é quando eu posso e por isso mesmo mais uma vez peço-vos desculpa, ok? Depois deste aviso à navegação, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sei que estive algum tempo ausente, inclusivamente não fiz nenhum tipo de celebração para o 7º aniversário aqui do meu cantinho. Sim, o cantinho chegou aos 7 aninhos no dia 24 de agosto, ainda estava de férias, não estava por casa. E depois, quando regressei, muita coisa me ocupou o tempo. Entretanto, já chegamos a setembro, não é? Perdoem-me se eu estou assim um bocadinho deprimida, mas como vocês devem calcular, setembro não é assim um mês que eu acho que seja o melhor mês do ano, muito pelo contrário. É um mês do qual eu não gosto mesmo nada. É o mês de regresso à escola, é o mês de regresso ao trabalho e eu não sou de maneira nenhuma aquela pessoa que adora trabalhar. Percebo a importância do trabalho na minha vida, mas não é aquilo que eu faço com mais prazer e mais gosto e continuaria muito facilmente de férias e assim sendo, este vídeo tem sempre este tempo, este tom de lamúria, não é? Porque eu nunca estou muito satisfeita no início do mês de setembro. Pronto. Estamos então neste mês que não é o mais apetecível para mim, mas não significa que não haja motivos para, como é que eu ia dizer, para alegria e para celebração durante este mês, porque é durante o mês de setembro que eu levo a cabo mais um desafio, mais um projeto aqui no meu cantinho. E assim sendo, é dele que eu quero falar agora no início do vídeo. Depois, se me apetecer, porque é preciso também que me apeteça, se me apetecer eu hei de fazer, assim com um ligeirinho atraso, não é? Um vídeo de celebração dos 7 anos aqui do cantinho, sobretudo para agradecer-vos e para dar-vos algum mimito, não é? Mas neste momento vou gravar este que é o mais urgente, porque setembro já está aqui e eu quero mostrar-vos aquilo que eu retirei das estantes para ler. E sobretudo quero falar-vos deste projeto que já não é novo aqui no cantinho, não é? Um projeto que eu levo a cabo sempre em setembro e que tem a hashtag em setembro lemos Brasil. Sim, para quem é novo aqui no cantinho, em setembro lemos literatura brasileira. Para quem já é visita assídua e habitual aqui no cantinho, de certeza absoluta que não se esqueceu que sim, em setembro lemos literatura brasileira. Aproveitamos o mês de setembro, o mês da independência do Brasil, para, como é que eu ia dizer, homenagearmos tudo aquilo que é escrito naquela terra imensa e que tantos laços partilhamos, não é? Nós portugueses com os brasileiros e vice-versa, e por isso mesmo em setembro lemos literatura brasileira. O que é que eu vos peço? Para além de usarem a hashtag lá pelas bandas dos Instagrams, não é? E também para partilharem comigo aquilo que andam a ler, usando a hashtag e também identificando aquilo que eu peço a toda a gente, usando ou não a hashtag, e que esteja com disposição para isso, como é óbvio, que durante o mês de setembro leia alguma coisa de literatura brasileira, seja o que for, seja um clássico, seja de literatura mais contemporânea, seja um conto, seja uma BD,
seja um romance, não é? No seu sentido mais lato, seja uma peça de teatro, seja uma obra infantil, uma obra juvenil, o que for, que tenha sido escrita por um autor ou uma autora brasileira, porque é isso mesmo que nós queremos fazer aqui, é homenagear a literatura brasileira durante o mês de setembro aqui no Cantinho. Como já devem saber, a literatura brasileira não é a literatura que mais abunda nas minhas estantes. Foi por essa razão que eu também criei este projeto, para desafiar-me, para levar-me a conhecer mais da literatura brasileira, que infelizmente não é a literatura ou que eu mais conheço, aquela que mais me aparece nas sugestões, aquela que eu procuro mais, por exemplo, na Biblioteca da Terrinha, ou então para comprar. É verdade, ando a tentar mudar isso e tenho conseguido fazê-lo, sobretudo em setembro, e tenho-me deparado com coisas muitíssimo boas, tem-me dado excelentes experiências com obras que eu tenho vindo a conhecer, sobretudo, como eu já disse, em setembro. Não significa que eu leia apenas literatura brasileira durante o mês de setembro, que felizmente não o vou fazendo, mas é sobretudo neste mês. E assim sendo, eu quero que vocês se juntem a mim. Quero que todos nós, na medida do possível, homenageemos a literatura brasileira lendo-a, lendo obras que sejam publicadas e que obviamente sejam escritas por autores brasileiros, ok? É isso que eu vos peço, e aquilo que eu vos peço, se vocês aceitarem o meu desafio, se aceitarem o meu convite, que me digam aí embaixo aquilo que vão ler, aquilo que podem ter, por exemplo, nas estantes, ou que podem, por exemplo, ir buscar à Biblioteca da Terrinha, da vossa terrinha, não é? Porque eu fui à biblioteca da minha terrinha buscar literatura brasileira, já vos vou mostrar. Não sei, que vocês tenham vontade de comprar e ler, leiam literatura brasileira durante o mês de setembro e contem-me tudo aí nos comentários, ok? Eu fico sempre muito feliz quando vocês aceitam os meus convites, aceitam estes meus desafios e participam neles, por isso fica à vossa espera mais uma vez. Agora, em relação àquilo que eu retirei das estantes, não retirei apenas literatura brasileira, mas posso contar-vos que tenho planos para ler 4 obras de autores contemporâneos. Ainda não me sinto completamente à vontade para ir buscar, por exemplo, uma Clarice Lispector, que se calhar até, não sei, será uma experiência avassaladora e que me vai deixar em pulgas para conhecer tudo o que escreveu Clarice Lispector. Ainda não me sinto exatamente à vontade, mas hei de lá chegar, tanto à Clarice Lispector, hei de voltar também, como é que se chama? Agora esqueci-me do nome. A Lígia Fagundes Teles, também hei de voltar a ela, hei de voltar também ao Machado de Assis, hei de fazê-lo, mas para este setembro de 2025 eu fui buscar literatura contemporânea brasileira, sobretudo escrita por mulheres. E falando da Biblioteca da Terrinha, hoje fui lá buscar 2 obras e vou regressar a uma autora que me deixou completamente extasiada, eu creio que foi o ano passado, com uma das suas obras. Vou voltar a ela, e as restantes são novidade para mim, ou seja, nunca li nada destes autores brasileiros, começando por aquela que será a minha segunda incursão nas suas letras. Falo-vos de Tatiana Salem Levi. Depois de ter amado A Vista Chinesa, agora vou voltar à autora lendo Dois Rios. Veio da Biblioteca da Terrinha, estou com muita curiosidade, não sei absolutamente nada sobre a obra, mas tenho mesmo muita vontade de continuar a conhecer esta autora brasileira, e vai ser então uma das minhas primeiras obras, uma das minhas primeiras leituras agora de setembro. Não sei se será exatamente a primeira, mas sim, esta vai ser lida agora durante o mês de setembro. Outra que eu tenho aqui, da qual já ouvi falar muita coisa boa, é Tati Bernardi, e tenho a obra Depois a Louca Sou Eu. Eu creio que é mais num registro de não ficção esta obra. É uma obra também que não é muito grande, é uma obra também da tinta da China, como a da Tatiana,
e quero muito conhecer esta Tati, já ia chamar-lhe Tatiana, esta Tati Bernardi, ou Bernardi, não sei, e vou fazer com esta obra que eu também trouxe da Biblioteca da Terrinha. Agora, na minha estante tenho uma obra que chegou cá a casa muito por culpa do João, da página ou do perfil no Instagram Na Cama com os Livros, que juntou-se a mim em maio para lermos uma obra de uma autora espanhola. E eu, em maio, e juntamente com o João, lemos uma obra de uma autora espanhola. Houve aqui uma parceria entre os dois e não foi, e eu já sabia que não ia ser a única ao longo deste 2025. A segunda é esta, falo-vos de Mariana Salomão Carrara. Esta obra chegou cá a casa muito por culpa do João, que foi um amor mais uma vez, e pediu à editora, não é, à Companhia das Letras, se me enviavam um exemplar. Aqui está ele, da obra A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Vou lê-la. O João abriu, como é que eu ia dizer, não é uma conta, convidou toda a gente que queira juntar-se a um grupo que há no Instagram para ler em conjunto esta obra da Mariana. E eu também faço parte desse grupo, e depois, tal como aconteceu com a autora espanhola, com Sara Mesa, no final do mês, princípios de outubro, ainda não sabemos muito bem, eu vou juntar-me ao João e vou fazer mais um episódio do podcast que ele tem e que se chama Livrólicos Anónimos, e vou falar com ele, com todos os spoilers e mais alguns, sobre esta obra e sobre aquilo que nós achamos da mesma. Para já ainda não tenho nenhuma indicação de que é que vai ser esta leitura desta obra da Mariana Salomão Carrara. Espero que seja uma excelente aposta, uma excelente experiência. Já ouvi assim alguns zunzuns de que nem tudo que a Mariana escreve poderá agradar-me. Eu só espero mesmo que esta Árvore Mais Sozinha do Mundo, com este título muito sugestivo, que me agarre e que faça com que esta parceria com o João, desta vez, nos leve aos dois, a ambinhos os dois, a termos uma experiência de 5 estrelas, o que não aconteceu com a Sara Mesa, não é? Porque a mim a coisa não correu muito bem, e desta vez eu quero mesmo que a coisa corra muito bem, e estou então em pulgas para que esta Árvore Mais Sozinha do Mundo me traga uma excelente experiência e uma excelente leitura. A quarta obra que eu vou ler para o meu projeto de em setembro Lemos Brasil é de um autor que eu vou ler no Kobo. Falo-vos de Víctor Vidal e da sua obra Não Há Pássaros Aqui. Vou deixar-vos ficar aí a capa, vou lê-la no Kobo e tenho muitas expectativas também em relação a esta obra, muitíssimas mesmo, e é o único homem no meio destas 3 mulheres que eu vou ler de literatura brasileira, mas quero muito que esta obra me agarre e tenho bastantes expectativas. Não quero pôr as expectativas lá no alto, mas quero muito que a obra também me agarre, tal como quero que todas as que estão aqui me agarrem, não é? Isso é normal. Pronto. São estas as minhas 4 propostas para ler de literatura brasileira ao longo do mês de setembro. Não quis ser demasiado ambiciosa, porque o mês de setembro é o mês que eu volto ao chip do trabalho e sei que tenho muita coisa nova, não é? Arranque do ano letivo, turmas novas, turmas que eu já conheço, muito trabalho, e assim sendo, vou-me cingir a estas 4, que são estas mesmo 4 que eu quero ler ao longo do mês de setembro. Para além destas, eu tenho mais 2 sugestões e uma que ainda me acompanha. Uma, porque eu tinha 2 tijolos, lembram-se? 2 tijolos, mas agora só tenho 1 e vou continuar, que coitadinho quase não lhe pus as mãos ao longo do mês de agosto. Vou continuar com as 7 vidas de José Saramago. Sim, pronto, estão a ver, ainda me falta bastante porque, coitadinho do meu mestre, não lhe dei atenção quase nenhuma ao longo do mês de agosto, não é? Agosto, porque tinha outro calhamaço para terminar. E agora sim, já acho que lhe tenho atenção e disponibilidade suficientes para voltar às 7 vidas do meu mestre, que estão aqui
nesta biografia. Para além desta obra, que é para continuar a ler, tenho mais duas sugestões. Uma de um autor português, ao qual eu quero muito regressar, que já não leio dele há uns tempinhos, uma obra, e outro que também é um dos meus autores favoritos, neste caso estrangeiro, e ao qual eu também já não regresso há uns aninhos e já me está a fazer muita falta. Começando pelo autor português, falo-vos de David Machado. Gosto imenso de David Machado, é um autor muito multifacetado, escreve para crianças, escreve obras um bocadinho mais juvenis, escreve obras para um público mais adulto, abrange várias temáticas, e a sua última obra, que também está no Kobo, e por isso eu vou deixar-vos ficar aí a capa, quero muito lê-la agora durante o mês de setembro, oxalá que sim, e chama-se Os Dias do Ruído. Sim, está aí a capa, e é também uma das minhas propostas para este mês de setembro, porque sei que David Machado nunca me decepciona. Poderá não ser uma leitura extraordinária, daquelas esplêndidas e imperdíveis, mas sei que ele nunca me decepciona, por isso é que ele é um dos meus autores favoritos portugueses e vou voltar a ele agora ao longo do mês de setembro. E por falar em autores favoritos, neste caso estrangeiro, está na hora de eu regressar a Frederick Backman e está na hora de eu arrancar com a trilogia de Beartown. Sim, vou voltar a Frederick Backman, outro autor que nunca me decepciona, que me faz chorar ao berranho, que me traz sempre... O meu filho está a jogar. Está a jogar, e se vocês ouvirem assim alguns sons um bocadinho estranhos, é dele. Sons estranhos do filho, sons de obras, pronto. Estão a ver como é que está este cenário de gravação. Pronto, como eu vos estava a dizer, tenho muitas saudades de Frederick Backman e está mais do que na hora de regressar a ele. Vou começar a trilogia Beartown. A minha vontade e os meus planos são ler a trilogia toda. Se eu vou começar agora em setembro, quero ler a trilogia toda até ao final do ano, que é para não perder o fio à meada. Pronto, eu tenho as 3 obras cá em casa e vou começar por esta, que já está aqui desde o Natal de 2023, ou seja, há quase 2 anos à minha espera, pacientemente, e está mais do que na hora de eu lhe dar a devida atenção. E com tudo isto, já vos mostrei tudo aquilo que eu planeio ler durante o mês de setembro. Oxalá que o mês de setembro seja leve, seja tranquilo, e que me dê tempo para eu usufruir desses minutozinhos que eu bem preciso para ler e para descansar e para abstrair-me do mundo e de tudo aquilo que é menos positivo nas nossas vidas, e de toda a parafernália de coisas e todo o sururu da rotina que vai voltar. Pronto, é isso que eu quero. E estão aqui estas, porque são aquelas que eu planeio ler físicas. Lembro que tenho 2 para ler no Kobo. E agora, antes de me despedir, quero muito que vocês me contem o que é que vocês vão fazer durante o mês de setembro enquanto a leituras. Sei que há também o projeto da Dora e da Tininha de ler thrillers, e se vocês encontrarem, por exemplo, um thriller brasileiro, imaginemos de Rafael Montes, acho que é assim que o autor se chama, por que não ler esse autor de thrillers e fazer um 2 em 1, ler uma obra brasileira para o meu projeto e ler um thriller para o projeto das 2 meninas, da Dora e da Tininha. Já sei que esse projeto também anda por aí, e assim sendo, contem-me tudo, se vão juntar a mim, se vão juntar ao projeto da Dora e da Tininha, se há outro projeto qualquer, se vocês já sabem exatamente aquilo que vão ler durante o mês de setembro, contem-me tudo e também digam-me alguma coisa em relação às leituras que eu planeio fazer durante este mês, ok? Um beijinho mesmo muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Gostam? Mamá que fez. Mamá prendada fez esta florzinha para eu usar onde eu quiser, prender aqui e usar onde eu quiser. Pronto, assim despeço-me com mais um beijinho. Um bom mês de setembro, que para muita gente também é um mês de arranque, não é? Um mês de quase de arranque de ano, não é? Há muita gente que aproveita o mês de setembro para fazer quase como se fosse o início do ano, de um ano civil.
Não sei, contem-me tudo e espero que tenham um bom mês de setembro. Leiam muito, leiam literatura brasileira se for possível e depois contem-me tudo. Um beijinho mais uma vez e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!